Olá, quinto ano! Hoje é a nossa aula de História, uma aula muito importante, porque nós vamos falar dos povos africanos. E a gente, quando pensa no povo africano, a gente pensa só na escravidão, mas a gente tem que estudar também e aprender como era a vida dos povos africanos na África, antes de serem trazidos para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Como que eles viviam, como era a vida deles lá, os costumes, para a gente poder entender o que houve com os africanos que fizeram com que eles viessem para cá serem escravos, tá? Muitos dos africanos que vieram para cá, eles vieram de Bantus, Luanda, os sudaneses também, Moçambique. Vieram como? Através dos navios negreiros. O que acontecia? Eles viviam na África, tinham lá as aldeias, mas eles eram um povo muito rico. A maioria dos povos africanos tem origens de reis, de princesas. É uma história muito bonita. Mas o povo africano começou a se trair entre eles mesmos. Eles entraram em briga, um povo contra outro povo. E o povo que perdia essa briga, perdia essa guerra, quem ganhava, vendiam eles como escravos. Somente para Portugal, que Portugal começou a ter muito comércio com eles, começou a negociar muito com eles. Então, quando os portugueses chegavam lá, eles ofereciam, tem esse aqui, ele é bom, leva ele para ele ser escravo. E aí eles vendiam os próprios companheiros da pátria, né, como escravos para ir para um outro país. Muito triste isso, né? E muitas das vezes eles nem ganhavam muito dinheiro quando vendiam os compatriotas, né, deles. Eles às vezes trocavam por cachaça, trocavam por coisas assim sem valor nenhum, sabe? Muito triste, porque quando a gente estuda a história, a gente fica às vezes sem entender como que os africanos vieram parar no Brasil. Será que os portugueses chegaram lá e botaram arma e obrigaram? Não. Os próprios africanos se traíram-se uns aos outros e vendiam os próprios irmãos da terra como escravos para que os portugueses e outros países também que foram lá levassem eles nos navios negreiros. E com isso eles tiveram que abandonar a terra, abandonar a família, as famílias foram divididas, que às vezes o pai veio para o Brasil, ou a mãe foi para a Inglaterra, o outro foi para a Argentina, foi uma coisa horrível. Então eles abandonaram a cultura deles, os costumes deles, as ideias deles, abandonaram a terra, abandonaram os costumes. Então, como eu falei, os africanos, eles viviam lá em reinos, eles viviam em reinos. Então nós vamos falar, como diz no livro, sobre esses reinos que eu coloquei aqui, tá? O reino do Congo. O que acontecia lá no reino do Congo? Eles viviam da agricultura e do comércio. Era um reino muito rico e próspero. Viu o que eu falei com vocês? Que às vezes a pessoa, eles viviam lá na África em dificuldade. Não. A maioria dos reinos lá eram reinos bem-sucedidos, a maioria. E eles tinham relações comerciais com Portugal, que eu também já falei. E os conflitos, né, eles entraram em conflitos africanos entre eles mesmos, no qual capturavam pessoas e vendiam. Aí que começou. Eles mesmos começaram dentro de se venderem. O reino de Yorubá eram muito ligados à religião e às artes. E se estabeleceram na Bahia, ou seja, os irmãos do reino de Yorubá que vieram para o Brasil ficaram situados na Bahia. Um dos costumes que o reino de Yorubá trouxe para o Brasil foi a religião do candomblé. E nós sabemos também que os africanos trouxeram a capoeira, né? Uma das coisas que a gente usa também muito é a capoeira. E teve o Império Mali. O Império Mali também é um império muito bem sucedido, tá? Só que o Império Mali, o imperador lá, ele era muçulmano, tá? Ele tinha uma descendência, apesar de ele estar na África, ele tinha uma descendência muçulmana, ele não tinha uma descendência totalmente africana. O imperador lá, que eu acabei de falar, o Musa, tá? Era um reino muito importante
gigante que tinha lá na África. Inclusive, eles já estavam lá desenvolvendo universidades, bibliotecas, né? As pessoas lá tinham muito estudo, né? Eles desenvolviam muito potencial estudantil, eles tinham essa preocupação no Reino Mali. E de lá tinham muitos artistas e muitos intelectuais. Eu quero que vocês leiam o livro e que vocês, a partir de hoje, entendam que os africanos vieram para cá devido a esses conflitos que existiram dentro da própria África, do qual eles se venderam uns aos outros e que eles lá tinham uma vida boa, uma vida razoável dentro da terra deles, com os costumes deles, com o povo deles, com a família deles, e que isso foi algo muito triste. A gente sabe, os navios negreiros, eles vinham ali todos juntos, sem condições de higiene, comiam restos dentro do navio. Chegaram aqui no Brasil, também sofreram muito com a escravidão. Inclusive, a gente vem todo ano estudando sobre isso. Então, que a gente tenha uma consciência do valor que tem os povos africanos, inclusive de inserção da cultura deles na nossa cultura, muitas coisas que nós usamos hoje, as próprias tranças na goa, né, que agora as meninas estão usando as tranças, são algo que veio dos povos africanos. Façam as atividades do livro e a tia tem certeza que vai dar tudo certo. Um beijo.